Olá, sejam bem-vindos ao Espelho do Casal. Aqui eu te convido a virar o espelho para si e olhar para a sua relação e principalmente se enxergar neste relacionamento. Quero começar o episódio de hoje perguntando: você já viveu um grande amor? Viver um grande amor é um desejo de muitas pessoas e esta busca é algo super saudável. É saudável você buscar uma relação amorosa, uma relação que traga conexão, que traga troca, afeto, uma relação que te ajuda a crescer, uma relação onde os dois amadurecem juntos. Isto é muito bom, é muito saudável, mas eu percebo que muitas pessoas têm grande dificuldade de diferenciar o que é amor e o que não é amor e acabam sofrendo por conta dessa confusão. Quantas pessoas se prendem em relações por medo de estar perdendo um grande amor? Mesmo que seja um relacionamento de sofrimento, um relacionamento onde você está infeliz, fica ali por este medo, não consegue sair dele. E isso acontece porque existe uma grande confusão. Eu vou trazer para vocês alguns tipos de relações que são confundidas com o amor e são relações muito comuns, né? A primeira que eu quero trazer é a dependência emocional. A dependência emocional, gente, não é amor e é muito confundida. As pessoas confundem muito dependência emocional com amor. Sempre que existe uma dependência, a gente pode entender que há uma prisão a algo. Tem algo que você não consegue se libertar, como se você precisasse daquilo para viver. E se eu estou falando de relacionamento, por mais que as relações sociais sejam extremamente importantes para a nossa saúde mental e, consequentemente, para a nossa sobrevivência, eu não posso depositar a minha vida na outra pessoa. Eu não posso depender da ação do outro para eu viver, para eu ser feliz, para eu viver bem. Não posso. E a dependência emocional é quando eu entrego a minha vida para outra pessoa e digo: cuida aí dela, cuida dela para mim. E se eu não sou feliz, se eu não estou satisfeita, eu vou colocar a responsabilidade disso na outra pessoa e não vou assumir a responsabilidade da minha vida. Eu não assumo a responsabilidade da minha própria vida, eu vou jogar para o outro. E isso está muito errado. A pessoa que é dependente emocionalmente, quando ela está num relacionamento amoroso, ela se torna muito controladora. Ela tem a necessidade de criar algumas regras e essas regras acabam restringindo a liberdade da outra pessoa. E sabe por que ela faz isso? Porque ela só fica bem quando o outro vive em função dela. Ela precisa disso e é um comportamento que acaba acontecendo pelo medo do abandono, pela insegurança. Ela sente muito medo de ser abandonada, por isso que ela precisa deste controle em relação ao outro e acaba tendo uma certa manipulação muitas vezes. Então, gente, existem algumas hipóteses do que tornou esta pessoa tão dependente emocionalmente. Uma delas é um vazio interno que é criado a partir da falta de afeto, a falta de cuidado que esta pessoa teve lá na sua infância. E aí ela vai procurar preencher este vazio através da relação. Ela vai buscar o preenchimento deste vazio na outra pessoa. E a relação de dependência ela é muito confundida com o amor, porque você acaba vendo este controle como uma demonstração de amor. Você acaba achando que a pessoa quer você sempre tão perto, sempre junto dela, que você faça tudo por ela, porque você é uma pessoa importante para ela, porque ela te ama. E é muito comum também que pela manipulação que o dependente emocional acaba criando, que esta outra pessoa também desenvolva uma dependência, porque ela passa a acreditar que a vida da pessoa, a vida desta outra pessoa é a sua responsabilidade, porque foi jogado para ela a responsabilidade. Toma conta da minha vida aí. E aí a outra pega e passa a acreditar que é a responsabilidade dela mesmo. E ela acaba muitas vezes criando também uma dependência.
Então, muitas relações abusivas são criadas aí, acontecem aí deste tipo de relação. Então, gente, é extremamente importante ter claro que isso não é amor, é uma dependência emocional e não amor. Um segundo item que eu trago é o ciúmes, né? Como é comum a pessoa acreditar que o fato do seu parceiro ou da sua parceira ter ciúmes é uma demonstração de amor. E não, gente, ciúmes não é amor. Não é amor, a gente não pode acreditar nisso. Muitas vezes esse ciúmes excessivo, ele está relacionado a uma necessidade de controle. É uma necessidade que a pessoa tem de controlar e também é uma dependência emocional. Muitas vezes está relacionado a uma dependência emocional. A pessoa ciumenta, normalmente, ela é muito insegura, ela tem medo, né? Então, está muito relacionado ao medo, à insegurança. Elas são pessoas, normalmente, possessivas, e isso não significa que é amor, o que essa pessoa sente por você. E se você é essa pessoa ciumenta, não entenda que você sente tanto ciúmes porque ama outra pessoa. Não, não, não é isso. Ciúmes não é sinônimo de amor, não significa que você ama ou é amado. Normalmente, a pessoa muito ciumenta, ela também sofre. Ela vive com medo de perder, ela é muito insegura. E muitas vezes, quando a gente pergunta se tem algum motivo para ela ter tantos ciúmes do parceiro ou da parceira, se já aconteceu alguma coisa, muitas vezes não aconteceu nada. Não tem um motivo aparente para isso. Ela simplesmente já entra na relação, já inicia a relação com medo de que algo vai acontecer, que ela vai ser trocada. Então ela fica sempre em alerta, sempre vivendo como se isso fosse acontecer a qualquer momento, sempre em alerta, sabe? Às vezes está muito relacionado à história de vida dessa pessoa. Talvez ela já tenha sido traída em outras relações, ou ela pode ter sofrido ao longo da vida muitos abandonos. Então, muitos podem ser os motivos que tornam uma pessoa tão insegura no relacionamento. Só que é importante, muito importante saber que o ciúmes diz respeito a você que é a pessoa ciumenta e não ao objeto de ciúmes. Diz respeito a você, ao que está gerando esses ciúmes dentro de você. É você que precisa ser trabalhado ou a pessoa com quem você está, se é ela a ciumenta. Então, se você vive com uma pessoa possessiva que demonstra um ciúmes o tempo inteiro, fique super atenta, porque isso não é sinal de amor. Significa que a pessoa não te ama? Não. Pode até ser que essa pessoa te ama sim. Pode até ser. Não estou dizendo que nunca é amor. Não, mas a gente precisa ficar super atenta, porque existe ciúmes sem amor também. Então você tem que ficar muito atento a isso. O importante é você entender que isso não é sinal de amor, não é uma forma que a pessoa tem de demonstrar o amor. É uma coisa muito doentia, porque ela se torna uma pessoa possessiva, retira totalmente a sua liberdade, a sua independência, a sua individualidade. E isso não é saudável. Tá? É claro que eu estou falando daquele ciúmes mais excessivo, daquela pessoa que é extremamente possessiva. Isso é importante ficar muito atento e cuidar disso, porque é muito perigoso numa relação. Um terceiro item é o apego. Sabe que tem pessoas que são extremamente apegadas à outra e nem sempre é amor. Normalmente, essa história do apego não está relacionada ao amor. Muita gente entende o apego como a mesma coisa que dependência. Eu vou explicar para vocês que não é a mesma coisa, porque eu quero trazer aqui uma forma de apego um pouco diferente e que muitas vezes também é confundida com uma forma de amor. É super natural e comum a gente se apegar a alguém, a gente se apegar a alguma coisa que é importante e que nós desejamos manter perto da gente. Isso é algo muito comum. Isso é super natural, mas tem momentos que este apego faz com que nós nos mantemos numa relação como se fosse uma prisão. Mesmo infelizes, a gente não consegue sair deste lugar.
Sabe quando você está num trabalho e não está feliz nele? Ou porque o salário é ruim, não está satisfeita com esse salário, ou você tem um chefe que é muito difícil de lidar, o ambiente é difícil, ou o serviço, enfim, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Só que mesmo existindo isso, você não consegue sair e às vezes não consegue nem mesmo começar a buscar novas oportunidades. Você fica ali preso. Você fica ali preso como se você não pudesse sair desse lugar, cheio de medo, medo de sair dali. Eu não sei se você já passou por isso, você conhece alguém assim, sabe aquela pessoa que vive reclamando, mas não faz absolutamente nada? Você deve conhecer alguém assim. Então, gente, isso na relação num relacionamento é muito parecido. Existe um medo, uma falta que prende, que te prende nesta relação, que prende a pessoa nesta relação. De alguma forma, a pessoa com quem está se relacionando está preenchendo uma necessidade sua. Então, existe, como na dependência emocional, uma necessidade interna que precisa ser preenchida. E você está buscando, essa outra pessoa de alguma forma está preenchendo essa necessidade, o que faz você se apegar a ela. E você não consegue sair porque você fica com medo de perder isso, porque você acredita que isso que a pessoa te oferece, que ela preenche em você, é necessário para você ter um equilíbrio, uma saúde emocional, é o que faz com que você se sinta segura. Só que é uma falsa segurança. E muitas pessoas, elas estão apegadas ao seu ego ferido. O que é isso? É alguma dor do passado, algum abandono, humilhação, desprezo que tenha sofrido e tem medo de viver novamente, tem medo de ser ferida novamente. E com isso se mantém presa nesta relação. E às vezes, para ficar, para permanecer nessa relação, presa nessa relação, às vezes o custo é muito alto, porque acaba perdendo a autonomia, acaba se diminuindo muitas vezes na relação, perde a sua individualidade. Então, eu penso que o custo é muito alto e o pior de tudo é que a pessoa se mantém apegada a alguém ou a alguma coisa, acreditando que se soltar não vai conseguir sobreviver. Só que quando ela solta, aquilo nem mesmo faz falta, porque é muito ilusório, é uma fantasia de que ela precisa desta pessoa ou que ela precisa disto para se manter num equilíbrio emocional. E qual que é a diferença deste apego emocional para uma dependência emocional? O apego emocional, ele pode se transformar em uma dependência emocional, mas ela não é a mesma coisa, mas ele não é a mesma coisa. A dependência emocional é o resultado de um apego emocional quando ele não é cuidado. A diferença é que o apego é algo muito interno, é uma necessidade interna que o indivíduo tem e busca na relação. Só que ele busca na relação, mas ele não interfere na vida do outro, ele não interfere na outra pessoa. Diferente da dependência emocional, que para satisfazer a necessidade, a pessoa vai querer controlar, ela vai manipular a outra pessoa para que a outra pessoa satisfaça a sua necessidade. Percebem a diferença? Então, existem esses dois tipos de relações, né? E nenhuma das duas significa amor, é sinal de amor. Pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Um outro item, o quarto item que eu quero trazer é o desejo sexual, né? Sentir tesão não é amar, tá? A gente precisa entender esta diferença, porque é muito comum a pessoa, quando conhece alguém e tem a relação sexual, aquela conexão, sente algo muito forte por essa pessoa e todas as vezes que encontra, seu corpo responde com desejo, com tesão. Isso não é amor, isso não se pode até futuramente se transformar num amor, mas isso não é amor. A gente precisa tomar um cuidado para não confundir. Eu vejo muitas pessoas que ficam nesta busca, por sentir esse desejo e acredita
que ama a pessoa, então fica nesse desespero atrás da pessoa, acreditando, fica envolvida nesta relação de uma forma muito sofrida, porque nem sempre o outro corresponde igual. Então, tomar cuidado que o fato de você sentir tesão pela outra pessoa não significa que você a amora. Às vezes é somente físico, é um desejo físico, é o seu corpo respondendo e não o seu coração, tá? Então, fiquem atentos também a isso. Gente, o forte desejo de viver um grande amor pode levar a pessoa a fazer toda esta confusão. Ela vive relacionamentos complicados, relacionamentos infelizes e ficam presas. Ficam presas porque elas estão na busca deste grande amor. E muitas pessoas se mantêm neste tipo de relacionamento por medo da solidão, porque tem um medo muito grande de não encontrar ninguém, de ficar sozinha. Então, se mantém neste tipo de relação. E isso é pura carência que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, porque existe esse medo da solidão que faz com que ela se mantenha neste tipo, se submeta a este tipo de relação. E isso não é nada legal. E é importante você sempre lembrar que a sua vida tem que estar nas suas mãos e não da outra pessoa. Quem controla a sua vida é você. Então, se você não está feliz, não adianta ficar esperando que o outro faça algo para que você melhore. A escolha está nas suas mãos, a vida é sua, quem escolhe mudar ou permanecer é você. E se escolher permanecer, o que você pode fazer para melhorar os seus 50% dessa relação? Porque a gente precisa lembrar sempre que a relação é feita a dois, então são 50% de cada lado. E aí, o que você vai fazer com seus 50% se você escolhe permanecer nessa relação? Para que este relacionamento seja melhor. Então, da sua parte, o que você vai fazer? Por isso eu sempre digo da importância do autoconhecimento para construir relações mais saudáveis, o quanto é importante você se autoconhecer, o quanto isso é importante, porque quando você se conhece, você consegue estabelecer uma boa relação consigo mesmo, o quanto isso vai facilitar a relação com o outro. Né? Você se conhece, estabelece uma boa relação com você e aí vai facilitar vocês ter esta boa relação com o outro. Então, gente, lembre-se sempre que saber diferenciar as suas emoções é essencial para uma relação mais saudável. Tenham sempre isso em mente. Busquem sim viver relacionamentos amorosos, busquem seu grande amor, mas fiquem atentos em qual tipo de relacionamento você está entrando. Será que realmente é amor o que você está sentindo? Será que realmente você está sendo amada ou amado? Espero que tenham entendido as diferenças. E se perceber que está presa ou está preso nesse tipo de relacionamento, busque ajuda profissional. Procure essa ajuda. E muito obrigada para você que ficou até o final. Espero de coração que tenham gostado. Se sim, compartilhe com outras pessoas. Se ainda não estiver seguindo o Espelho do Casal, vá lá e comece a seguir. Também classifique com estrelinhas para me ajudar. E eu estou no Instagram como @odaspsi. Se quiser, me sigam por lá que compartilho mais conteúdo sobre relacionamentos. Espero você no próximo. Um grande beijo.